Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já sabem muita coisa sobre fontes de energia. E agora está na hora de falar um pouquinho sobre fontes de energia não renováveis. Então eu estou aqui, ó, direto da usina nuclear aí de Angra. Deixa eu abrir aqui o arquivo certo. Então, é a nossa quarta e última aula aí sobre fontes de energia. Né? Quais são as características das principais fontes de energia não renováveis, suas vantagens e suas desvantagens. Vamos lá. Então, a primeira grande fonte de energia, né, não renovável faz parte de um conjunto que a gente chama de combustíveis fósseis. Né? Combustíveis fósseis são encontrados aí em áreas de sedimentação, né? Os lugares que têm restos de rocha também tem restos de seres vivos se acumulando, e aí tem vários tipos de combustíveis fósseis. Tem carvão mineral, tem petróleo, que é o principal deles hoje em dia, tem um negócio chamado areia betuminosa, gás, xisto, pirobetuminoso. Tá? Eu vou falar um pouquinho, né, sobre cada um deles, começando pelo carvão mineral. É, carvão mineral ele faz parte, né, da primeira revolução industrial. Né? Foi a fonte de energia ali da primeira revolução industrial, né? Uma fonte energética aí com alto poder calorífico, né? Tem mais poder calorífico do que a lenha. Né? Isso ajudou bastante ali durante a primeira revolução industrial. É uma rocha sedimentar e no finalzinho, né, ela vai sofrendo ali algum tipo de metamorfose. Eu explico, né? O carvão mineral ele se forma aí principalmente em áreas pantanosas, né, onde resto de vegetação, de matéria orgânica vai se acumulando e vai sendo soterrada aí com o tempo. E ele vai passando aí por diferentes estágios de formação. E nesses diferentes estágios ele vai se purificando, vai concentrando mais carbono e perdendo aí as impurezas. Começa aí de turfa e termina em antracito. O antracito é aquele que tem maior poder calorífico, a turfa vai ter menor poder calorífico. A turfa é uma terra que pega fogo, assim, a consistência dela é bem de solo mesmo. Tá? É, aqui no estágio do antracito, ele já é quase uma rocha metamórfica, tá? Porque ele vai ser submetido a intensa pressão e temperatura geralmente alta, né, para poder se transformar em antracito. Tá? Uma coisa que vocês precisam saber, né, sobre o carvão mineral usado aqui no Brasil é que o nosso carvão mineral, né, as nossas reservas de carvão, elas são de baixa qualidade. Né? Então é um tipo de carvão, né, jovem do ponto de vista geológico, cheio de impurezas, tá? E que aqui no Brasil a gente usa na siderurgia, né, na produção de aço, na geração de energia em termoelétricas a carvão, na indústria de cimento e na indústria de celulose. Aqui eu peguei um mapa, né, das principais reservas de carvão no Brasil. Só cuidado que esse mapa dá a impressão, né, que aqui tem bastante carvão, mas na verdade a maior reserva do Brasil está aqui, ó, nessa cidade chamada Candiota, no Rio Grande do Sul. 32% do carvão nacional está aqui, né, em Candiota, embora seja um carvão muito ruim. Ele é aproveitado só para geração de energia. E olha aqui, ó, do lado, ó, Hulha Negra. Hulha, né, um dos estágios aí da formação do carvão. Tá? Então, o estado que mais tem carvão mineral aqui no Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. Mais de 90% do carvão mineral nacional está aqui no Rio Grande do Sul, embora ele seja de baixa qualidade. Em alguns lugares, em Santa Catarina, descobriu-se carvão até de qualidade melhor. O problema é que está tipo muito profundo. O custo de produção acaba sendo inviável pela profundidade que essas reservas
se encontram. Então, vantagens aí do carvão mineral. É um produto de baixo custo, a tecnologia é relativamente simples, né, de ser utilizada lá da primeira revolução industrial, então essas tecnologias já perderam patentes, enfim, né, dá para utilizar com uma certa facilidade. Desvantagem, polui pra caramba, principalmente gases aí com enxofre, com alguns outros subprodutos, causa, né, efeito estufa, chuva ácida, potencializa aí inversão térmica, libera na atmosfera alguns metais pesados. Tá? Petróleo. O petróleo já é um combustível, né, que exigiu que nós desenvolvêssemos um nível tecnológico um pouquinho maior. O petróleo é o grande combustível da segunda revolução industrial e hoje, ainda hoje, é a principal, né, fonte energética do planeta e a principal matéria-prima. Porque o petróleo ele tem uma ampla diversidade de usos e até para geração de energia ele tem uma série de subprodutos. Tem querosene, tem gasolina de aviação, tem diesel, enfim, tem vários subprodutos. É uma tecnologia acessível e aqui no Brasil a gente descobriu, né, grandes reservas no território brasileiro. Quando a gente pensa em produção de petróleo, ela se divide em dois grandes ramos. Né? Tem a produção onshore, que é a produção em terra, e a produção offshore, que é a produção no mar, né? Extrair petróleo lá do subsolo marinho. Tá? Aqui no Brasil nós descobrimos pela primeira vez petróleo em terra, lá na Bahia, na região do Recôncavo Baiano. Só que até hoje, né, as nossas maiores reservas de petróleo, elas estão offshore, estão lá no fundo do mar. Tá? E a nossa empresa, a Petrobras, né, a empresa estatal do governo brasileiro, aí, que por muito tempo teve monopólio de produção de petróleo, desenvolveu aí muita tecnologia, uma empresa super competitiva na produção de petróleo em águas profundas. Como vocês veem, ó, ela começa aqui ó, em 1977, né, perfurando aí o primeiro poço numa região chamada pós-sal. Né? Para explicar isso, tem que entender um pouquinho de relevo marinho e de eras geológicas. O planeta ele já foi mais quente, o planeta ele já foi mais frio. Tá? O petróleo ele é formado principalmente com matéria orgânica que vem de plâncton, fitoplâncton, que são algas, micro-organismos marinhos. Tá? Em determinados momentos da história da Terra, houve aquilo que a gente chama de glaciação. E quando o planeta ele fica mais frio, formam-se calotas polares, né? Grandes camadas de gelos nos polos, diminui a quantidade de água nos oceanos e o sal ele precipitou aqui no fundo. Tá? Então assim, esse petróleo daquilo que a gente chama de pré-sal, antes da camada de sal, é um petróleo muito antigo. Esse petróleo aqui de cima, da camada pós-sal, é um petróleo mais jovem, mais recente. Por muito tempo a gente extraía petróleo do pós-sal. Mas percebam que as reservas do pós-sal, elas são pequenas. As reservas do pré-sal, elas são gigantes. O problema é onde que elas estão. Né? Muitas vezes tem que se perfurar aí uma lâmina d'água, aliás, né, tem que atingir, levam 2.000 metros de lâmina d'água para chegar no fundo, para depois perfurar ali 4, 5 mil metros de profundidade para chegar nas reservas de petróleo. Então, assim, isso representa um custo muito grande e a gente tem que desenvolver muita tecnologia para chegar nisso, para resolver uma série de problemas durante a produção. Tá? Então, aqui, pré-sal, que hoje responde por 2/3 da produção nacional de petróleo, e aqui em cima, né, pós-sal, né, que hoje responde por 1/3 da produção nacional de petróleo. Tá? Lembrando que aqui é um petróleo mais caro de ser obtido. Então, quando o preço do petróleo cai no mercado internacional, né, isso dificulta, né, isso vai gerar prejuízos
para a Petrobras, né, que vem buscar petróleo aqui no pré-sal. Mais coisas que vocês têm que saber sobre o petróleo brasileiro, né? O Brasil é um país autossuficiente na produção de petróleo, né? Porém, a gente é um país insuficiente no refino de petróleo, né? A gente tem que importar historicamente diesel, tipo, há muito tempo a gente importa diesel para atender as necessidades e é por isso que a gente não tem carros a diesel aqui no Brasil, né? Diesel é reservado só para caminhão, para barco, tá? Porque a maioria do diesel vem de fora e hoje em dia a gente importa também uma grande quantidade de gasolina. Teve uma época que a gente comprava gasolina da Venezuela, depois houve sucateamento, as relações entre Brasil e Venezuela azedaram, sucateamento da própria indústria de gasolina na Venezuela, e hoje em dia a gente compra gasolina dos Estados Unidos, gasolina da Europa, gasolina de Singapura. Então o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo, a gente exporta hoje petróleo cru e acaba tendo que importar gasolina, importar óleo diesel, porque a gente não consegue refinar, processar isso. Então, teoricamente, a gente exporta a matéria-prima e importa um produto industrializado mais caro. Tá? Vantagens aí do petróleo. Né? É um combustível que tem uma diversidade de usos, né? Tecnologia própria para a produção já está desenvolvida, já está estabelecida aí no mercado. A gente aqui no Brasil tem essa tecnologia, tem esse domínio tecnológico, embora falta investimento em refinaria. Né? Desvantagem: é uma fonte poluente, polui menos que o carvão, mas é poluente. Né? Tem que ter um cuidado também com a questão do chumbo, né, no petróleo. Pode ter ali acidentes ambientais no processo de produção e transporte, e geralmente esses acidentes ambientais causam, né, uma catástrofe muito grande. Pode causar efeito estufa, porque libera aí gases efeito estufa, pode contribuir para a chuva ácida, para a inversão térmica e liberar, né, metais pesados como chumbo na atmosfera. Aqui eu peguei uma figura, né, sobre as refinarias brasileiras, né? A gente tem o 8º maior parque de refino do mundo, mas mesmo assim a gente precisa, né, de combustíveis refinados de outros lugares. Tá? Curiosidade, eu percebo que as maiores refinarias elas estão aqui embaixo, no sudeste e sul do Brasil, porque a refinaria geralmente fica perto de quem consome, né? Então as indústrias, os veículos, né, que vão consumir esses derivados de petróleo, eles ficam principalmente aqui no sudeste e sul do Brasil. Gás natural é a nossa próxima fonte de energia. Tem um gás que vem do petróleo, que é o GLP, e tem reservas de gás, especificamente, que é o gás natural. Tá? O gás natural ele é considerado menos poluente que o petróleo, porque a combustão que ele faz é uma combustão melhor, tá? Uma combustão mais completa no jargão técnico, e isso causa menor liberação, né, de poluentes, embora libere aí CO2, mas não libera tanto monóxido de carbono. Ele pode ser usado aí para geração de energia elétrica, como combustível em carros. Tem países, né, onde é bem disseminado tanques, né, de gás natural. Em algumas localidades as pessoas têm em casa, às vezes, tanques bem grandes para poder, né, usar melhor essa fonte de energia. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, uma falta de infraestrutura para comercializar esse gás. Né? Hoje a gente recebe gás da Bolívia, tá? Vem por esse gasoduto aqui, a nossa principal fonte de gás, mas a gente já tem reservas em outras partes descobertas e cuja exploração está se iniciando e se intensificando. Aqui na Bacia de Santos é uma delas, e ano passado descobriram uma grande reserva de gás em Sergipe. Né? Tem até algumas matérias falando sobre revolução energética no Nordeste, causado aí por esse gás barato em Sergipe. Né? Isso é uma coisa aí
para o futuro, né? Mas percebam que falta uma rede de gasodutos aí bem distribuída, bem estruturada pelo país, né, para poder trazer popularizar, né, essa fonte de energia. A próxima é o xisto betuminoso, mas eu coloquei aqui também uma outra que a gente não tem aqui no Brasil, que são as areias betuminosas, tá? A origem, ela é parecida, tá? Areia betuminosa, o país que mais tem isso é o Canadá, tá? É uma areia, tá? Da qual esquenta ela um pouquinho, vai sair o óleo, né? Que vai ser transformado aí, utilizado como se fosse petróleo. Aqui no Brasil a gente tem xisto betuminoso, que já é uma rocha. Essa rocha tem que ser moída, né, aquecida para a extração do óleo, então é um processo relativamente caro, tá? A gente não tem tecnologia boa para isso, embora tenha países que tenham, né? Os Estados Unidos têm usado bastante o óleo e o gás de xisto, tá? Aqui no Brasil a gente usa muito pouco, tem algumas usinas experimentais da Petrobras, ou seja, para testar a viabilidade de processo, para desenvolver tecnologia. E esse mapa aqui ele marca as áreas de ocorrência de xisto no Brasil. O xisto é uma rocha que tem óleo, tá? Por fim, né, energia nuclear. Energia nuclear, ela tem alto poder energético, ela produz muita energia, porém, né, é uma energia que custa muito caro. Ela custa caro porque o combustível nuclear custa caro, a tecnologia para montar uma usina custa caro, tá? E ela vai produzir aí lixo nuclear que também vai custar muito caro para ser administrado, para ser gerenciado. Sem contar, né, o risco de acidentes. Percebam que é uma energia muito popular aqui no hemisfério norte, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, no Japão, né? São lugares no mundo aí que tem bastante reatores nucleares em funcionamento e em construção. Aqui no Brasil a gente tem 2 usinas nucleares em funcionamento e uma terceira em construção há quase 40 anos, tá? Bem, o que eu tinha para falar é isso. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.